E aí, cambada, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês tipos de faca. Solta a vinheta. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é a diferença de uma faca artesanal para uma faca industrializada. Qual que é a grande diferença de qualquer coisa que é artesanal e de qualquer coisa que é industrializada? O artesanal tem um cara por trás que se chama artesão. O artesão faz as facas uma a uma. Então quando eu pego uma faca, por exemplo, que nem essa aqui, esta aqui é uma faca que o Thiago Silva fez na mão. Ele fez o cabo, ele fez a lâmina. Claro que ele usou máquina para ajudar ele, mas foi ele que fez. Quando eu vou para um processo industrializado, é uma linha de produção que produz algumas milhares de facas por turno. Então isso barateia muito o custo de uma faca. Além de ser do artesanal para o industrializado, ainda existe a diferença de metais. A gente normalmente tem facas de aço carbono, que são aços que oxidam. Por exemplo, esta faca aqui que eu tenho, uma picanheira, ela é de aço carbono, então eu tenho que ter mais cuidado com ela. Eu tenho que usar, secar, e se possível ainda passar um filme de óleo. Passa um óleo de cozinha só para formar uma película protetora e impedir que ela oxide. Aí temos facas de aço inox. Existem vários tipos de inox. As facas de aço inox, elas normalmente são magnetizáveis, né? Porque eu tenho aços inox não magnetizáveis e aços inox magnetizáveis. Facas têm que ser magnetizável. Por que elas têm que ser magnetizáveis? Eu não sei, eu tenho uma sugestão para isso, ó. Só. Na verdade eu não sei. Aços não magnetizáveis são muito mais caros também. Então esta faca de aço inox, que é muito similar àquela, ela é muito mais dura. Então o aço carbono é mais mole. Essa aqui é muito mais dura, ela tende a preservar o fio por mais tempo. Então ela não oxida e tende a preservar o fio por mais tempo. Não precisa de muito cuidado com ela. Lavou, deixou secando ali, ela não vai oxidar. E a gente tem facas de aço damasco. Facas de aço damasco é uma obra de arte. Existem marcas que fazem facas industrializadas que também vendem facas de aço damasco, mas normalmente elas são feitas por artesãos também. Então eu tenho dois exemplares de damasco aqui, eu tenho mais aberto, eu tenho esses dois aqui. Como eu estou mostrando no detalhe aqui, ó, vocês conseguem ver várias camadinhas. Esse desenho nada mais é do que várias camadas de aço. Então, o artesão, o que ele faz? Ele junta uns bloquinhos de aço assim, de ligas diferentes, faz um sanduíche e ele solda isso. Aí ele põe no forno, esquenta, aquece, desculpa, o que esquenta é marmita, aquece o metal, vai para a forja, dobra, volta para o forno e vai fazendo isso algumas vezes. Essa faca aqui, por exemplo, ela teve 520 dobras, ela foi dobrada, esse sanduíche foi dobrado 520 vezes. Essa técnica é uma técnica lá antiga do Japão, os antigos samurais faziam as suas espadas de aço damasco. Qual que era a essência da faca de aço damasco? Nada mais é que no fio, se eu fizer colocar isso no microscópio eletrônico, eu vou conseguir ver no fio várias pequenas camadinhas de aço. Enquanto ali, na verdade, eu vou ver uma ponta afiada de um aço só. Então eles diziam que uma faca de aço damasco eram várias facas numa só, por isso que ela cortava muito melhor. Essa faca tem que se tomar muito cuidado, tem que passar óleo de proteção toda vez que você usa. Normalmente elas são muito mais caras porque dá muito trabalho fazer. Agora eu vou falar tipos de faca. Eu tenho aqui facas modelo do chefe. Eu tenho faca modelo do chefe industrializada. Essa aqui, ela tem inclusive esses veios, esses baixos relevos logo acima do fio para diminuir o atrito na hora que eu estou cortando uma carne, porque o que corta numa faca é o fio. Essa é uma faca industrializada. Eu tenho outra aqui do chefe também, um pouco maior, cabo branco, muito padrão de açougue. E ela é muito parecida com aquela, mas não tem os fios aqui. Normalmente elas são mais baratas, dá para usar para todos os tipos de preparo. Ela serve tanto para eu picar, quanto para eu cortar, tipo, quero cortar alho em camadas. Essa é ótima.
quero cortar peças de carne, ela é ótima também. Tenho duas facas do chefe artesanais, eu tenho uma artesanal de aço damasco e uma artesanal de aço inox. Elas são muito similares, tá vendo? Todas essas do chefe que eu te mostrei não tem salvaguarda e elas têm este formato padrão. Eu vou para a linha de picanheiras. Picanheiras, se você colocar no Google, você vai achar 1.683,38 tipos diferentes de picanheira. Essa aqui, por exemplo, é uma faca considerada uma picanheira, assim como essa. Vocês podem ver que elas não têm absolutamente nada a ver. Tá, se você forçar a barra, elas até são parecidinhas. Mas ó, a picanheira, ela tem esse formato interessante aqui da ponta. Eu tenho aqui dois modelos. Elas são boas para cortar peças grandes de carne. Então, por exemplo, eu estou com um colchão mole grande e eu preciso cortar bifes, eu faço este movimento e eu consigo cortar legal. Com essa ponta eu ganho muito mais fio de corte. Se essa ponta fosse reta, o fio pararia aqui. Então, esta aqui é um modelo de picanheira. Uma faca legal que eu tenho aqui, uma faquinha que eu chamo de faca de desmonte. Ela tem uma lâmina bem curtinha, com uma grande espessura, né? Ó, ela tem uma lâmina bem curtinha e uma espessura bem alta. Para que eu uso ela? E tem o salvaguarda, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é o salvaguarda. Eu uso ela para desmontar peças grandes de carne que estão presas em osso. Então, por exemplo, preciso soltar uma perna. Preciso soltar uma perna de um boi. Faço o corte da musculatura, chego no fêmur preso dentro da bacia. Eu uso esta faca aqui, eu ponho ela lá dentro e faço alavanca. Ela é boa para fazer esse tipo de alavanca, faca de desmonte. Aí eu vou para as facas de desossa. Eu tenho aqui dois modelos. Uma cabo branco padrão, bem baratinha, que você encontra no mercado. Essa aqui é a faca rígida. E eu tenho esta aqui, que é a faca flexível. Ambas são facas de desossa. Qual que é a diferença da faca de desossa rígida e da faca de desossa flexível? A rígida, ela não é não é flexível. Ótimo. Gênio. A rígida, ela não é feita para torcer ou fletir. Então, quando eu apoio a ponta dela aqui e jogo ela para o lado, vocês podem ver que ela não vai muito. Tá vendo? Ó? Não vai muito. Então, ela é uma faca muito boa para eu fazer, por exemplo, vou carnear um pescoço de boi, que tem muita vértebra e tal. Ela é boa porque ela consegue cortar bem a carne do osso nesse tipo de corte. Quando eu vou para uma flexível, ela consegue fazer isto aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Tá vendo? Sem perder geometria, ó. Viu? Essa é uma faca que eu posso torcer e ela não vai entortar, não vai perder a geometria dela. Então eu posso trabalhar com ela bem tranquilo, que ela não vai perder essa capacidade dela de torcer. Agora eu vou para as facas de legume, que são facas de cozinha. Essa aqui são dois exemplares, uma artesanal de inox e uma industrializada também de inox. São facas para uso múltiplo, não precisa limpar um legume, precisa cortar alguma coisa, picar alguma coisa pequena, as facas de legumes estão aí para isso. Agora eu tenho facas para cortes muito grandes. Então, por exemplo, quando eu faço um brisket, quando eu faço um costelão, eu uso esses dois modelos que eu tenho aqui. Ó, então, ambas são artesanais, só que uma é de inox, uma é de aço damasco. Essa aqui está até um pouquinho oxidada porque eu maltratei ela aqui. O artesão, a hora que vê, vai me dar um puxão de orelha. Qual que é o lance aqui? Então, por exemplo, eu vou cortar um pernil muito grande. Esta faca aqui eu consigo fatiar bem aquele pernil. Ela tem bastante fio para cortar peças grandes, assim como essa aqui. E ela é uma faca muito própria para cortar brisket, costelão, tá? Ela consegue correr os ossos sem você precisar ficar ali lutando para cortar a sua costela. E eu tenho também uma faca artesanal de inox do modelo Santoku. O modelo Santoku é um modelo também japonês. Ela tem essa pontinha aqui cortada, tem umas que são bem retas. Ela é muito boa para cortar carne, ela também não tem o salvaguarda. Ela não é boa para fazer limpeza, mas ela é uma faca que tem um grande comprimento de fio e ela é boa para fazer corte de peças prontas. E aí eu vou para o último exemplar de faca que eu tenho aqui em casa, que são os cutelos. Cutelo é para destruir. Quer destruir
tenha um cutelo. Quero cortar um frango no meio. Putz, dá pra cortar com uma faca do chefe? Cara, dá, mas você vai destruir o fio dela. Tem ali um cutelo, então aqui eu tenho um cutelo industrializado de inox e aqui eu tenho um cutelo artesanal de aço carbono. Ó, são esses dois modelos aqui, ele serve para você quebrar osso. Então, estou cortando um lombo inteiro de um boi. Eu vou lá com a faca, eu corto as carnes, chego na vértebra, com o cutelo eu vou cortando e vou soltando os steaks do tamanho que eu quero. Era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça de curtir este vídeo, deixe o seu joinha para que vocês continuem recebendo esse conteúdo maravilhoso que a gente está preparando para vocês aqui em casa. Obrigado, até o próximo vídeo do Churrasco com Ciência.